Janeiro. Delegado Palumbo, peço licença, vamos imediatamente ao Rio de Janeiro. Governador Cláudio Castro falando neste momento, vamos acompanhar. Talvez algo que não acontecesse. Jornalistas fazem as perguntas e agora o Cláudio Castro, que é o governador, responderá aos questionamentos dos jornalistas. Rodrigo Viga, nosso repórter, fazendo a pergunta agora. Para validar futuras operações, visto que, pelo visto, haverá muito mais operações contra o crime organizado, porque isso até mesmo ele disse, né? Não vai recuar contra o que o senhor chamou de vagabundo. Exatamente, Viga. Nós não iremos recuar de forma alguma. Eu acredito de verdade que começou um movimento na sociedade. A sociedade de bem não aguenta mais. O cidadão de bem não aguenta mais. Eu falava hoje numa outra perspectiva da questão do ambiente, que muitas vezes, quanto mais alto cargo, pensa-se em políticas públicas que não atinjam a ponta. Todo político deveria, ao acordar de manhã, pedir a Deus que não perca a capacidade de ouvir o seu povo, o povo que o colocou lá. Quem hoje critica, quem hoje defende criminoso, certamente está perdendo a capacidade de ouvir o cidadão. E não sou eu que está falando, são todos os institutos de pesquisa. Que os nossos políticos voltem a ter a capacidade de ouvir a sociedade e de trabalhar para aquele que o colocou lá e não para a sua linha ideológica. Metrópole. Tem repercutido informações de que tem mais 10 operações na mira da polícia e das forças de segurança do Rio. Isso procede? Esse número já está cravado? Como que é isso? Não, o que eu falei, e essa fala é minha, que tem pelo menos 10 operações sendo preparadas. Não quer dizer que são incursões, não quer dizer que sejam iguais a essa. Quando a gente fala operações, são operações de combate ao crime organizado. Também não quer dizer que são todas numa organização criminosa só. Na verdade, se for olhar as investigações, tem muito mais que 10. O que eu falei é que tem pelo menos 10 aí já muito robustas para que em pouco tempo as polícias possam estar cumprindo esses mandados e desarticulando essas organizações criminosas. Mais uma pergunta, por favor. Mais uma pergunta. Quem vai fazer? Uma proposta sobre a aposentadoria dos policiais que se machucam em serviço. Há planos de oferecer assistência à saúde e construção do hospital da Polícia Civil? Há planos, sim, com certeza. Nós temos tentado, na verdade foi o governo que mais fez pelo policial, não posso dizer que é na história, mas nos últimos anos com certeza. Mandamos a lei orgânica da Polícia Civil, estamos trabalhando pelos militares e com certeza tudo que couber no nosso orçamento, couber no nosso bolso, o que der para fazer pelo policial, faremos sim, porque eles são a última fronteira entre uma sociedade livre e uma sociedade dominada pelo crime organizado. Estamos conversando, estamos fazendo conta. Infelizmente, temos um Estado numa situação financeira muito complexa e tudo, até o fim do meu mandato, que eu puder fazer para garantir a saúde do policial, a vida do policial, o treinamento do policial e a infraestrutura que ele precisa para fazer o seu bom trabalho, com certeza faremos, contando com a ajuda da Assembleia Legislativa, com a Câmara Federal, com as emendas que os deputados e senadores têm mandado para nós, uma força, uma união para que a gente consiga dar condições cada dia melhores para os nossos policiais. Gente, muito obrigado. Ele tem que dar continuidade à agenda. Obrigado. Aí, Cláudio Castro respondendo a 3 perguntas dos jornalistas, começando inclusive pelo Rodrigo Viga. Ele menciona que foi iniciado um movimento na sociedade, a população não aguenta mais. Ele menciona e cita as pesquisas de opinião que foram realizadas, que demonstram, inclusive, a aprovação da sociedade, aquela operação que foi realizada na semana passada. Depois, uma jornalista pergunta sobre as novas operações. Ele diz que pelo menos 10 estariam sendo arquitetadas, organizadas. E, por fim, ele discorreu sobre a tentativa do Estado de promover aí um ambiente
mais saudável, né? Melhorar as condições de trabalho para os policiais fluminenses. Isso estaria em estudo, apesar da situação fiscal difícil do Estado. Queria pedir o comentário do Cristiano Beraldo para as falas do governador Cláudio Castro, que parece que entrou em um outro momento, né? Assim, sendo muito respeitado, aplaudido, enaltecido, inclusive por figuras que antes o criticavam, né, Beraldo? Não, é impressionante a popularidade que conseguiu Cláudio Castro diante dessa operação policial que foi aclamada pela população, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Quando ele saiu das eleições, venceu no primeiro turno, mas ele vinha numa descendente de popularidade, né? O Rio de Janeiro numa situação muito difícil, ele ali tendo que lidar com uma série de eventos internos, disputa com o vice, depois o vice foi indicado para o Tribunal de Contas num acordo feito ali com o presidente da Assembleia Legislativa. Numa viagem que Cláudio Castro fez, o presidente da Assembleia Legislativa assumiu o governo, demitiu um secretário do Cláudio Castro, depois virou uma confusão, aí romperam. Enquanto isso, tem ação no Tribunal Superior Eleitoral tentando cassar a eleição de Cláudio Castro. Enfim, é uma confusão sem fim. Mas com essa ação policial, Cláudio Castro se colocou da forma que ele precisava para demonstrar sua disposição para combater o crime da forma que precisa ser combatido. E a população apoiou. E impressionante é que agora ele está tendo que lidar com uma pressão imensa, tanto do governo federal quanto do Supremo Tribunal Federal, para que isso não se repita. Para a população foi um ganho, mas para essas outras forças políticas e judiciais é um movimento que precisa ser contido, né? Foi uma derrota para a sociedade. Matar bandido agora é derrota à sociedade. A polícia revidar em cima daqueles que estão dando tiro na polícia é um problema. A polícia revidar quando tem drone soltando bomba em cima da polícia é um problema. Então, obviamente, está ficando muito evidente quem são aqueles que estão do lado da população e quem não está. E para Cláudio Castro, o seu desafio agora é dar à polícia os instrumentos necessários para que a polícia continue fazendo o seu trabalho e ter no judiciário o apoio necessário para que a polícia possa fazer o seu trabalho. Não adianta só a vontade. É preciso ter viatura, é preciso ter armamento, é preciso ter treinamento, é preciso ter bons salários, é preciso proteger a família dos policiais, é preciso amparar os policiais. Então é um esforço gigantesco que só é possível ser executado se a segurança pública estiver em primeiro lugar. E convenhamos, Caniato, no ponto que o Brasil todo está, mas sobretudo o Rio de Janeiro, se não for solucionado o problema da segurança pública, não adianta pensar em educação, não adianta pensar em economia, não adianta pensar em infraestrutura, não adianta pensar em nada. Quem é o maluco que vai investir numa indústria no Rio de Janeiro, sabendo que o caminhão que sai carregado da sua indústria será assaltado, que a seguradora não vai fazer seguro, que o funcionário vai ter que sair mais cedo no dia que tem tiroteio, que o traficante manda fechar o pedaço, aí tem que sair cedo, porque senão sabe como é que é. Aí tem a menina que é morta no auge da sua juventude, morta numa troca de tiros na linha amarela. E isso é coisa do cotidiano. De repente tem ataque com granada no meio da linha vermelha. No final de semana tem arrastão, aquela vagabundagem toda saindo da praia. Então, assim, Caniato, o Rio de Janeiro se tornou um lugar inviável. É um lugar hostil. É um lugar que não permite mais haver vida tranquila. E o governador Cláudio Castro está do lado certo nessa disputa. E ele precisa continuar do lado certo e precisa encontrar os apoios necessários para entregar à população aquilo que a população tanto almeja. Pois acho que dá para conectar, inclusive, essas informações, essas discussões com o que a gente estava tratando. Delegado Palumbo, essa informação que a nossa produção coloca na nossa manchete principal, que está estampado na nossa tarja, a fala de Cláudio Castro dizendo que outras 10 operações estariam sendo organizadas, arquitetadas muito em breve. A polícia fluminense dispararia aí essa nova estratégia, 10 novas operações a serem realizadas. Nós falávamos aqui em programas anteriores sobre a necessidade de ocupar
territórios que foram, de alguma maneira, que a polícia conseguiu, se não conquistar, mas pelo menos mandar embora alguns bandidos, ou porque foram para outra localidade, ou porque foram eliminados em combate. Qual é o grande desafio do governo do estado, da polícia fluminense, quando a gente olha para aquelas regiões onde o tráfico está instalado? Bom, na minha opinião, o grande desafio do governador é não ter o apoio do governo federal e não ter o apoio do Poder Judiciário. Isso está bem claro para mim. Infelizmente, né? E aí aparecem defensores de direitos humanos, de bandidos, falando que foi massacre, que foi chacina. E se eles falam isso, eu acho que eu posso me sentir à vontade de falar que não foi, que foi uma faxina em legítima defesa. Afinal de contas, não é fácil você subir um morro recebendo tiros de 7,62, de fuzil calibre 7,62, com um drone sobrevoando a sua cabeça, que o policial olha, fala, não, está só filmando. Não, ele vai atacar uma granada em você. Não é fácil você subir um morro. Não é fácil para o policial, e eu concordo com o governador Cláudio Castro, de que a população não aguenta mais. Mas não é só a população, são os policiais também que não aguentam mais. O policial faz parte da população. Mas aí quando você escuta pseudos especialistas de segurança falando absurdos, que dá para neutralizar um traficante usando uma pedra, que o fuzil não é tão eficiente quanto uma pistola, virou palhaçada. Isso é um absurdo. É impossível você neutralizar um traficante com uma pedra, a não ser que Deus coloque a mão e aí vira Golias e Davi. Tudo bem, neste caso, mas é bíblico. Mas isso é tão absurdo, isso entra no ouvido do policial, ele fala, meu Deus do céu, essa especialista dá aula em faculdade e fala com um monte de jovens que amanhã vai nos atacar porque acha que nós somos violentos. Convido esses especialistas a sair um pouquinho da teoria e vamos para a prática. Coloca um colete balístico, vá atrás dos policiais. No primeiro estampido, no primeiro barulho, o policial experiente, ele sabe diferenciar o disparo de fuzil o disparo de pistola só de ouvir. No primeiro estampido, esses especialistas em segurança vão virar maratonista, vão correr, mas vai correr mais que leopardo. Por quê? Porque não tem a prática. É fundamental você ter a prática para você pelo menos opinar com um pouco de consciência e não falar uma asneira, que eu vou atacar uma pedra no traficante, que o fuzil é menos eficiente do que uma pistola. Não dá para o policial ouvir isso, Caniato e audiência. É revoltante, o policial se revolta com esse tipo de atitude. Já contei aqui, conto de novo, ouvi de um juiz. Por que você não atirou no braço, delegado Palumbo? Porque o bandido ele tem um reflexo. O policial, e vou falar uma coisa aqui que talvez eu seja criticado, todas as vezes que o policial entra no confronto, ele tem que apontar e fazer uma visada, mirar na cabeça do indivíduo, que é para neutralizar. O bandido não tem o direito de tirar a vida do policial, mas o policial, em legítima defesa, tem o direito de neutralizar e matar este bandido. E às vezes você atira no peito, ele pode estar de colete. E se atira no braço, ele vai ter o reflexo. Você atira na perna, ele vai ter o reflexo. E se ele tiver com um fuzil, ele vai dar uma rajada que pode matar não só o policial, mas pode matar 10 pessoas que estejam ali, por exemplo, num ponto de ônibus. Então essas pessoas ficam em sala de aula e eu respeito os professores, mas tudo tem limite. Até para você falar alguma asneira, você tem que ter um pouco de noção. E aí o policial escuta isso e pensa assim, meu Deus do céu, já não basta a gente ter um salário pífio, não ter um equipamento, não ter um treinamento, subir aqui, não sabe se vai voltar, e aí vem uma especialista de ar-condicionado falando que se atacar uma pedra, o traficante é facilmente neutralizado. Isso desanima qualquer cristão. É para acabar, é para o último apagar a luz e ir embora, Caniato. Me desculpe a audiência, o desabafo, mas é um desabafo de um policial que já trocou tiro com bandidos armados de fuzil. Pois é, depois dessa manifestação dessa pessoa, vários policiais, né, de muitas forças, publicaram vídeos ironizando essa fala. E aí eu tive que ir atrás, porque eu não tinha acompanhado essa manifestação. Daí eu fui atrás para descobrir, bom, de onde surgiu isso? Parece piada, mas é pior que é verdade. Deixa eu só retomar a nossa discussão, que nós falávamos sobre a CPI do crime organizado, a
tentativa, ou pelo menos a ideia de não convocar, mas convidar o presidente de El Salvador para participar de uma sessão e compartilhar um pouco da experiência do país e, além disso, duas outras temáticas que envolvem essa CPI. A necessidade, as discussões estão sendo feitas, a necessidade, segundo alguns parlamentares, de construção de novos presídios, mas também tem um debate que deve crescer sobre a necessidade de reduzir a maioridade penal. De 18 para 16, ou a depender do crime, adolescentes poderiam ser julgados como adultos. O delegado Palumbo fazia uma análise, eu acho que estava finalizando, quando o governador Cláudio Castro entrou ao vivo e nós transmitimos a coletiva. Quer só finalizar aquele raciocínio, delegado Palumbo? Depois eu passo para o Beraldo trazer a impressão dele sobre essas duas temáticas. Vai lá, delegado. Eu sou favorável. Se pode votar com 16 anos e colocar um monte de estúpido palhaço na política, pode também você sentir o peso de uma lei, de uma cadeia. Na verdade, Caniato e querida audiência da Jovem Pan, só muda a terminologia. Porque, não pode falar preso, ele é apreendido. Não pode andar no chiqueirinho da viatura. Não pode ser algemado. Na verdade, ele pode ficar apreendido por 3 anos e pode se prorrogar um pouco mais. Isso é absurdo. Então, latrocida, que é o roubo seguido de morte, ou feminicida, ou qualquer crime gravíssimo, ele fica 3 anos apreendido e depois ele sai com a ficha limpa. Isso não me parece razoável. E isso não é uma pauta, na minha opinião, de direita e esquerda. Isso é uma pauta da população brasileira que está sofrendo todos os dias nas mãos dessa criminalidade. Então a gente tem que acabar com isso. Você não quer mudar? Tá bom. Vamos colocar uma apreensão aí de 20 anos. Tu vai ficar apreendido 20 anos agora. Pronto. Mas eles não querem, Caniato. Não adianta. Eu vejo e sinto na pele, com profundo desgosto e tristeza, muitas das vezes, porque eu chego na maior humildade do mundo. Vamos acabar com a progressão de regime somente em casos de crimes hediondos. O que é a progressão de regime? O criminoso começa a cumprir a pena no regime fechado, cumpre um pouquinho, vai para o semiaberto e depois vai para o aberto. 40 anos de feminicídio é a pena que dá no Código Penal para o autor de feminicídio. Só que está lá no código, muito bonito, não fica 40 anos, fica 10 anos e vai para a rua. Eu acho que a gente tem que fazer isso sim. E como eu falei que não é uma pauta de direita e esquerda, eu fui pedir assinaturas, inclusive, para deputados de esquerda. E não tive. 2 partidos se recusaram a assinar. E por mais que eu chegue com idade e fale, isso não é pauta de direita e esquerda, é pauta da população, eles se recusam e eles vão ser contra você abaixar a maioridade. Hoje, muitos adolescentes, eles acabam assumindo a autoria de crime para poder proteger, por exemplo, o dono da boca, o autor intelectual de um crime, porque ele sabe que ele vai para uma fundação casa, como é aqui em São Paulo, muitas das vezes é liberado imediatamente pelo delegado para o seu pai, para a sua mãe, porque não é culpa do delegado, é culpa da legislação, ou então vai para uma fundação casa, passa 2, 3 meses e vai para a rua. Não me parece que isso seja razoável, Caniato. Pois é, e o que tem de adolescente que atua no tráfico de drogas, sei lá, de 13 a 17 anos, o tráfico de drogas convoca uma porção deles da comunidade para atuarem em várias posições. O Beraldo vai trazer também a avaliação dele sobre a possibilidade de redução da maioridade penal. Beraldo, só um aperitivo. O Beraldo vai trazer a análise dele depois do break. Você é a favor ou não a redução da maioridade penal? Só sim ou não? Você vai explicar na volta. A redução da maioridade penal é essencial para o Brasil. Depois do break, você vai escutar a avaliação, a reflexão do Beraldo em relação à necessidade de redução da maioridade penal. Voltaremos em 1 minuto e 20. Até já.